Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 15ª aula do CAUNI, uma aula cujos objetos do conhecimento serão fazer uma revisãozinha do artrópoda, equinoderma e dos cordados. Essa aula foi elaborada pela equipe do 2º ano de Biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês nessa aula. Artrópoda. Artro vem de articulação, poda significam pés ou patas. Então, a grosso modo, artrópodas são animais que possuem pés ou patas articuladas. Se a gente olhar aqui nesse besourinho, eu vejo que tem uma conexão, uma ligação entre as duas partes da pata, 3 partes da pata e assim sucessivamente. Aqui na aranha também, aqui na lagosta também. Então, por isso, animais com pés ou patas articuladas. Entretanto, a gente vai ver que aqui a antena ó, é toda articulada, tá? Aqui, pedipalpos completamente articulados, antenas articuladas. Então, não são só os pés ou patas que são articuladas, mas sim todos os apêndices são articulados. A artrópoda tem o maior número estimado de espécies. Acreditam que haja em torno de 30 milhões de espécies de artrópodes. E cada vez que você entra numa área, você acha uma série de artrópodes que ainda são desconhecidos e faltam ainda catalogar. São animais triblásticos, então tem 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. A simetria é bilateral. Eles são protostômios, ou seja, o blastóporo vai dar origem à boca, e eles são celomados, possuem um celoma. O corpo é metamerizado. O que significa corpo metamerizado? Lembram dos anelídeos que a gente falou que o corpo era todo segmentado, todo formado por anéis? Os artrópodes mantêm esse corpo metamerizado. E eles apresentam uma tagmose. Professor, o que é tagmose? É quando eu uno esses anéis em estruturas mais complexas. Então, insetos, eles têm 3 tagmas. É a cabeça, o tórax e o abdômen. Os aracnídeos, eles têm 2 tagmas, que é cefalotórax e abdômen, ou também chamado de prossoma e opistosoma. E assim sucessivamente. Nós vamos ver a tagmose de cada grupo de artrópode. O tubo digestório é completo, então eles têm boca, têm estômago e têm ânus. Os apêndices próximos à boca, eles são transformados em peças bucais. Então, essas peças bucais também são articuladas. Tem o sistema circulatório aberto e o coração tubular dorsal. Vejam, não interessa qual grupo de artrópode eu estou falando, mas o coração ele é mais tubular, então é um túbulo, do que uma forma de coração como a gente conhece. E esse sistema circulatório ele é aberto, ou seja, vamos pensar nos insetos, a hemolinfa circula entre as células do corpo, elas não passam por dentro de vasos, certo? A respiração, dependendo do tipo de artrópode, ela vai ser branquial, então naqueles que são aquáticos eu tenho uma respiração branquial. Pulmões foliáceos, no caso dos aracnídeos, dos quelicerados, como um todo, eu tenho esses pulmões foliáceos. No caso de insetos, no caso de miriápodes, eu tenho traqueias. A excreção, então, os nefrídeos fechados, eles vão ser transformados, dependendo do grupo, em glândulas antenais. Os crustáceos têm essas glândulas antenais, vão liberar as excretas por glândulas próximas à antena, por isso antenais. Glândulas coxais, no caso dos quelicerados, então, numa das partes das patas, que a gente chama de coxa, tem glândulas coxais que vão liberar as excretas. E eu tenho túbulos de Malpighi em vários desses grupos, embora os característicos túbulos de Malpighi sejam dos insetos. Tá? Nos outros grupos, eles não são homólogos ao dos insetos, mas recebem o mesmo nome de túbulos de Malpighi e funcionam da mesma forma. Fazem uma filtração dessa hemolinfa e depois acabam eliminando para dentro do sistema digestório. A reprodução sexuada,
Os indivíduos são dioicos, então têm sexos separados, mas eu tenho algumas espécies que fazem um processo chamado partenogênese. O que é a partenogênese? É quando a fêmea libera um óvulo e esse óvulo é capaz de se desenvolver na ausência de fecundação. Então, quando esse caso ocorre, nós chamamos de reprodução por partenogênese. O superfilo artrópoda é dividido, então, em 5 filos. O primeiro é o Trilobitomorpha. Professora, nunca ouvi falar em trilobitas, é porque todos estão extintos, mas a gente tem muitos fósseis de trilobitomorfos, tá? Esses trilobitomorfos, que nome é esse? Morfo, forma, tri, 3, lobos, então ele tem 3 lobos. A forma de corpo dele tem 3 lobos, eu consigo ver isso aqui no meu fóssil. Como eu já falei, todos estão extintos. E como que eu tenho essa preservação tão boa? Por conta do exoesqueleto. O exoesqueleto é uma estrutura mais rígida que permite, então, uma formação boa de fósseis. Aqui nessa aula, a gente vai concentrar nos que têm representantes vivos, tá? Quelíceroformes, então, são aqueles que apresentam quelícera. Nós temos aranhas, escorpiões, ácaros. Crustácea, então, são os crustáceos, caranguejos, siris, lagostas. Miriápodes, então, miríades de patas, muitas patas. A gente tem as lacraias, os piolhos de cobra e alguns outros animais que não são tão visíveis, tão conhecidos da gente. E os hexápoda, poda, pés, hexa, 6, são os que têm 6 patas. Então, nós temos, então, o grupo mais conhecido aqui, popular, os insetos. Equidise. A muda ou equidise é a troca do exoesqueleto. Como eu falei no slide anterior, o exoesqueleto é uma estrutura rígida e ele limita o crescimento do animal. Dependendo do grupo de artrópode, esse exoesqueleto pode ter diferenças na sua composição, mas a grosso modo a função dele é a mesma, que é proteção do animal, proteção contra o quê? Contra predadores, contra ataques mecânicos, contra a dissecação, então esse exoesqueleto evita também a perda de água. Por outro lado, ele limita o crescimento desse animal, ou seja, para que esse animal possa crescer, ele tem que romper esse exoesqueleto e sair. Essa ruptura e saída do exoesqueleto antigo, nós chamamos de muda ou de equidise. Quando a gente olha um gráfico, o que nós observamos? O tamanho do animal pelo tempo. Então, nessa linha em vermelho aqui, nós temos o crescimento de animais não artrópodes, inclusive seres humanos. Esse animal vai nascer com o menor tamanho possível para a espécie e ao longo do tempo ele vai ter um crescimento lento, contínuo e gradual até que ele vai atingir o máximo de crescimento possível. No caso do artrópode, eu tenho aqui essa linha tracejada em verde, o crescimento parece que segue um padrão de escadas. Por que que isso ocorre? Vejam, a cada ponto deste aqui é um ponto antes de um crescimento rápido. Isso significa o quê? Que nesse ponto ocorreu a muda ou equidise. Então, o exoesqueleto foi rompido e dali saiu o animal. Por que que ele tem esse desenvolvimento rápido? É quando ele pode crescer rapidamente, ele pode se expandir rapidamente. E depois, ó, vem aqui este platô. Este platô mostra o quê? Que esse exoesqueleto enrijeceu, endureceu em torno deste animal e então ele não pode mais crescer aparentemente. Mas quando eu olho aqui esse pontilhado azul, vejam que os tecidos eles crescem de maneira diferente do exoesqueleto, tá? Então aqui eu estou num platô, mas eu tenho tecidos sendo feitos. Como que isso ocorre? Então, aqui, ó, o crescimento dos tecidos que eu queria chamar a atenção de vocês. Vejam, eu tenho aqui que o meu exoesqueleto não é uma estrutura tão simples assim. Na verdade, ele é formado por 3 camadas. A primeira camada é essa linha marronzinha aqui em cima, eu chamo de epicutícula. A segunda camada é essa begezinha aqui, que eu chamo de exocutícula. E a terceira é essa salmão aqui, que eu chamo de endocutícula. Aqui embaixo eu tenho as células da epiderme. Então, vejam,
esse animal está com exoesqueleto rígido. Esse exoesqueleto está dando proteção, está dando que ele evite a perda de água, né? E aqui eu tenho representado uma micrografia. Bom, ao longo do tempo, a gente percebe que essa epiderme começa a secretar de novo aqui, ó, a nova epicutícula, tá? E essa procutícula. O que é essa procutícula? É quem vai originar a exocutícula e a endocutícula, tá? Então, elas vão sendo formadas aqui embaixo. Vocês estão vendo que ela está toda redobrada? Por que ela está toda redobrada? Vejam, se o animal vai crescer, esse exoesqueleto, depois de pronto, ele tem que ser maior do que o exoesqueleto que já está pronto. Como é que eu vou fazer isso? Ele está todo redobrado. Porque se ele for do mesmo tamanho, não adianta fazer a muda. Percebem? Nesse período, o que vai acontecer? Esse animal, ele vai absorver e vai armazenar, dependendo se ele estiver na água ou no ar, a maior quantidade de água ou a maior quantidade de ar possível. É como se ele fosse inchando ali mais rápido do que os tecidos crescem e do que a nova cutícula, né, o novo exoesqueleto é formado. Enquanto isso, essa camada aqui, salmão, vocês estão vendo que mudou de cor? Por quê? Porque ela foi degradada, ela foi desfeita, ela foi desmantelada. Para quê? Para que eu tenha essas regiões aonde a minha endocutícula chegava lá, ó, a alcançar a epicutícula, fiquem regiões muito frágeis. Essas regiões muito frágeis são chamadas de linha de fraqueza ou linha de muda. Então, no momento em que eu não tenho mais essa minha endocutícula aqui, essas regiões, como o próprio nome diz, linha de fraqueza, são muito fracas. Elas vão rachar aqui e vão permitir que o animal cresça. Quando o animal sai desse exoesqueleto, ele vai distender o máximo que ele puder. Lembra que ele absorveu a maior quantidade de água ou de ar possível? Então, ele vai ficar inchado. Puf, e aí ele sai desse exoesqueleto. A partir desse momento, então, essa nova epicutícula e a procutícula, que vão formar a exocutícula e a endocutícula, vão enrijecendo. E essa procutícula vai, então, formar a exocutícula e a endocutícula. Tá? Aí, enquanto esse processo ocorre, esses animais eles estão mais vulneráveis, porque o exoesqueleto ainda não enrijeceu. Quem é da região litorânea, às vezes deve ter comido já aquilo que se chama muqueca de sirimole. O que é o sirimole? É quando ele sai do exoesqueleto, ele está no período de crescimento, tá? Então, o exoesqueleto ainda não endureceu, ele distende tudo que puder. Esse exoesqueleto endurece esse novo em volta dele e aí ele vai reabsorvendo, liberando a quantidade de água ou de ar que ele aproveitou e aí os tecidos vão sendo feitos. Por isso que o crescimento de tecidos não acompanha exatamente o crescimento visível do animal. A presença do exoesqueleto, então, facilita a fossilização, por isso eu tenho tantos fósseis de trilobitas e de outros artrópodes. E esse exoesqueleto rígido, então, o que vai acontecer? Ocorre equidise para que o animal possa crescer visivelmente. Vamos ver o primeiro grupo, quelíceriformes, então são aqueles que possuem quelícera. Eu tenho aproximadamente 70 mil espécies. A tagmose dele é prossoma e opistosoma, também chamados de cefalotórax e abdômen. E ele é dividido em, primeiro grupo, chifosura. Quem são chifosuras? São esses animais aqui. Eles são chamados de caranguejos, aranha-caranguejo, alguma coisa assim. Mas eles não existem aqui no Brasil. A gente não vê muito, a gente não vê desses animais aqui, tá? Eu consigo ver aqui, ó, o prossoma, aonde tem as patas, o opistosoma aqui, ó. Lembra que eu falei que esses animais são metamerizados? Eu consigo ver as divisões do corpo dele. Professor, e o que é esse ferrão aqui? Esse telson não tem uma função muito bem esclarecida. Sabe-se que quando uma onda, como esses animais são marinhos, bate e ele vira de cabeça para baixo, fica com as patas para cima, ele usa esse telson para se revirar. Mas isso aqui não é usado para defesa, não tem veneno, nada disso, tá? Aqui eu tenho o segundo grupo, que é Pycnogônida. São as chamadas aranhas do mar, mas não são aranhas verdadeiras, porque as aranhas estão aqui nos aracnida, tá? Mas tanto Pycnogônida, que não são tão conhecidos nossos,
quanto chifosura, eles têm as mesmas partes de corpo que os queliceriformes, tá? E principalmente os primeiros apêndices, a gente vai ver mais para frente na próxima figura, formando então quelíceras, que dá o nome ao grupo, e pedipalpos. Os aracnídeos, então, são os bem conhecidos da gente, né? Essa aqui, aranha, vocês conhecem bem. Esse aqui é um bichinho que aparece no Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? Quando eles estão aprendendo as maldições imperdoáveis ali, né? Que o professor fala errado, essa aranha é extremamente venenosa, uma picadinha dela pode matar. Isso não é uma aranha, isso é chamado de amblipígio, mas ele tem aqui, ó, prossoma, opistosoma, os 4 pares de patas, quelíceras, e esse primeiro par aqui são os pedipalpos. Tá? Na aranha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pares de patas, quelíceras, e esse aqui do lado, pedipalpos. No meu escorpião, eu tenho aqui prossoma, opistosoma, quelíceras muito pequenas, eu não consigo ver aqui, mas os pedipalpos estão aqui. E as patas, ó, o primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par de patas. Certinho? Aqui, uma fotinha do rosto desses animais. Então, ó, o primeiro par de apêndices articulados são as quelíceras. No caso das aranhas, as quelíceras são ligadas a glândulas de veneno. Professora, todas as aranhas são venenosas? São. Mas a gente tem que saber, são venenosas para quem, tá? Então, por exemplo, essa aranha quilicóside, se ela picar um ser humano, provavelmente você vai ter dor local, pode ter um processo alérgico, parará, mas morrer só se você for muito sensível a ela, tá? No Brasil, nós temos 3 que são muito venenosas, que são a viúva negra, a armadeira e a aranha marrom, mas nenhuma delas eu tô com foto aqui, tá? Nos escorpiões, a glândula de veneno tá aqui. Aqui eu tenho o telson, que é um aguilhão venenoso ligado ao veneno. Então, a quelícera dele não serve para inocular veneno, tá? Esse aqui, ele tem esses espinhos aqui, ele caça como se fosse o Wolverine, tá? Enfiando os espinhos na presa dele. E depois todos eles fazem uma digestão extracorpórea e depois as quelíceras vão macerando, então, a presa e vão fazendo com que haja a deglutição dessa presa, tá? Esses todos aqui, tá? Tanto amblipígios quanto aranha, quanto escorpiões estão aqui nos aracnídeos. Aqui tem uns outros grupos de aracnídeos, então esse aqui é um fóssil, tá? O uropígio, que é o escorpião vinagre. Aqui, ó, tá o amblipígio, que eu falei para vocês do Harry Potter. As aranhas, escorpiões, aqui são outros menos conhecidos, mas vocês vão ter a liberação dos slides, podem dar uma olhadinha neles com calma. Crustáceos. Então, os crustáceos, eles são aquáticos, né? Tem o tatuzinho de jardim, que é terrestre, né? Mas são pouquíssimos, a maioria aquático. A tagmose deles pode ser cabeça mais tórax e abdômen, ou alguns grupos é tão fundido aqui que a gente chama de cefalotórax. E é uma carapaça que cobre esse cefalotórax, tá? Na cabeça, a gente tem a primeiro par aqui as antênulas, depois nós temos um outro par de antenas, temos um primeiro par de mandíbulas, depois nós temos 2 pares de maxilas, mas a maioria dos autores começa a chamar o par menor de maxílula e depois o par maior de maxilas. No tórax, ou naquelas que são muito fundidas, cefalotórax, a gente tem de 1 a 3 pares de maxilípedes. Esses maxilípedes são patas transformadas que auxiliam na deglutição. Como assim? Pegam a presa, auxiliam a levar até a boca, em alguns casos facilitam a empurrar essa presa para o interior do sistema digestório, tá? E depois nós temos outras patas aqui que seriam pereópodes, porque tórax também é chamado de péreon. Então, as patas do péreon, pereópodes, tá? O abdômen, então, é o pleon, por isso as patinhas ligadas ao abdômen são os pleópodes. Normalmente auxiliam em natação. E aqui no final tem 2 abas, 2 modificações, que são os uropódes e muitas vezes formam um leque para natação. Animais que nadam conseguem dobrar esse abdômen e bater esse leque rápido para facilitar fugir de algum animal que esteja agredindo. Os apêndices têm 2 ramos, um ramo mais interno e outro externo, por isso são chamados de birremes.
Quanto a óleos, é muito variável, tá? E dependendo do hábitat onde eles vivem, pode variar, então, a quantidade e mais visão, menos visão, e assim sucessivamente. Crustáceos variam muito de tamanho. Esses aqui são pequeninos, eu não tô numa proporção adequada, tá? Eu tive que aumentar para vocês poderem dar uma olhada. Isso aqui a gente vê com aparelho óptico, né? Com lupa estereoscópica. E temos esse aqui, né? Que é o King Crab, muito famoso nos Estados Unidos. Aqui eu tenho um ser humano atrás, dá pra gente comparar o tamanho dele, né? A carne é muito apreciada. Crustáceos, então, a gente tem as divisões de crustáceos em braquiópoda, tá? Então, eles têm aqui as brânquias associadas às patas. Maxilópoda, são esses aqui, cracas, copépodes, os outros menos conhecidos. Esse aqui, remipede, ele só foi achado em águas salobras, em cavernas no Caribe, tá? Muito chique esse bicho aqui, então ele é pouquíssimo conhecido. Cefalocárida também, característica dele é esse abdômen muito alongado aqui. Os muito conhecidos da gente são esses aqui, que são os malacóstracos, tá? Aonde a gente tem camarões, lagostas, siris, caranguejos, o crio, né, que é alimento de baleia, que muitas pessoas acham que isso aqui é o fim da fome para a humanidade. Hexápoda, os insetos, então, aproximadamente 3 milhões de espécies estimadas. A tagmose deles é cabeça, tórax e abdômen, tá? Então, o que a gente vai achar aqui? Eu separei e vou mostrar na figura, tá? Eu tenho 2 pares de asas, com exceção de moscas, que tem um par de asas transformado em balancim, são chamados de dípteras. E nós temos aqueles que ou perderam asas ou que são muito primitivos, tá? Então, os alunos falam, formiga não tem asa. Bom, a forma alada reprodutiva, ela é presente, tá? Aqui eu tenho os 3 pares de patas, vocês vão ver aqui, ó, primeiro par, segundo par, terceiro par. Esse aqui, ó, parece que são 3, não? Esse aqui é o aparelho bucal que está sugando o néctar, tá? Aqui, então, ó, o tórax, onde eu encontro as patas e as asas. A cabeça é onde eu encontro os óleos compostos. Alguns insetos, além dos óleos compostos, têm óleo simples e é onde eu encontro um par de antenas. E no abdômen, normalmente aqui no final do abdômen é onde eu encontro o aparelho reprodutor. Importância dos insetos. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês, mas insetos são polinizadores. Então, se nós temos o grão de pólen transportado da parte masculina de uma flor para a feminina da outra, a gente tem função de insetos aqui. Vetores de doenças. Muitos insetos são responsáveis por transmitir agentes patogênicos. Dispersores de sementes. Muitos insetos são associados às sementes. A semente tem uma arila onde o inseto consome, depois ele acaba espalhando essa semente, fazendo com que haja a reconstituição de flora de várias regiões. Existem insetos que são parasitas, então pulgas, piolhos, né? São insetos que causam mal aos seres humanos, incômodos e a animais também. Provavelmente quem já viu Bones, CSI, isso assim, já deve ter tido contato com a entomologia forense. Então, a presença de insetos em cadáveres, ele pode me indicar o tempo de morte daquele cadáver. Alguns insetos indicam também maus tratos a crianças ou idosos. Então, se eu acho larva de mosca, por exemplo, na fralda de uma pessoa que não pode se cuidar, significa que essa fralda está há muito tempo sem ser trocada, né? São elos de cadeias alimentares. Muitos animais dependem da alimentação de insetos para sua sobrevivência. Pragas de plantações. Nós temos muitos problemas com insetos, porque muitos insetos consomem uma grande quantidade de material vegetal. E nós temos também insetos que, ao sugarem seiva, por exemplo, transmitem patógenos para uma série de vegetais. Existem os insetos que são parasitoides, então vejam, ele está ovipondo dentro de uma lagarta, a larva vai consumir a lagarta, vai matar a lagarta. Então, nesse caso, o controle biológico muitas vezes é feito com inseto parasitoide. Predadores também são usados em controle biológico, a joaninha, louva-a-Deus, são insetos que são predadores. Qualidade do solo, formigas, cupins e outros insetos revolvem o solo, permitem a aeração do solo, mexem em camadas do solo, colocam então nutrientes no solo, permitem infiltração de água, o que me dá uma qualidade boa de solo.
Botei insetos como fornecedor, porque muitos materiais que nós usamos são retirados de insetos. Então, sedas, ceras, mel, inclusive substâncias usadas em farmácia ou em produtos de estética são retirados de insetos. E aqui no Brasil não é muito comum, mas existem muitas culturas que consomem, usam insetos como alimentos. Miriápoda, então, são aqueles que têm muitas patas, aproximadamente 12 mil espécies. A tagmose deles é uma cabeça e um tronco longo. Na cabeça, nós encontramos um par de olhos, um par de antenas, um par de mandíbulas, um par de maxilas e um par de maxilas. Nós temos 4 classes. A quilópoda é bem conhecida, né? As lacraias, também chamadas de centopeias. Os diplópodos, que são os piolhos de cobra. Agora, tem duas que não são tão conhecidas. Essa aqui, Paurópida, e a sínfila, também são pouco conhecidas. Eu vou tratar aqui com vocês apenas dessas duas que são mais conhecidas, tá? Então, aqui, ó, quilópodas são os lacraias, né? Ou também chamadas de centopeias. Qual é a característica deles? Olha aqui, eu tenho essa forcípula aqui, que é um apêndice modificado, normalmente ligado à glândula de veneno, e esse par de patas aqui atrás é modificado para fins sensoriais. Normalmente as pessoas olham e acham que ela injeta o veneno aqui. Não, isso aqui é um par de patas modificado para sensorial. E aqui, ó, eu tenho a forcípula, tá? Eu tenho um par de patas por segmento do corpo, o corpo mais achatado. O piolho de cobra, que é o diplópoda, ele tem o corpo mais arredondado, mais oval, normalmente 2 pares de pata por segmento do corpo. Esse animal aqui é mais detritívoro e ele tem glândula repugnatória, ou seja, ele libera um odor que normalmente é repugnante. Aqui eu botei as características diferentes aqui do quilópoda e aqui do diplópoda, essa que a gente acabou de conversar aqui. Equinodérmata. Equino significa espinho e derma, pele. Então, são animais que possuem espinhos na pele. Eu tenho aproximadamente 7 mil espécies atuais. Há uma estimativa de que haja 200 mil espécies e eu tenho muitos fósseis. Por que eu tenho tantos fósseis? Porque ele tem esse aparato durinho, né? Dos equinodérmatas, onde fica inseridos os espinhos, que permite a fossilização mais fácil. Então, esse endoesqueleto calcário é formado por ossículos e por placas, e ele é ligado a um tecido mutável. Quem já foi à praia deve ter visto que segura a estrela do mar e parece que ela endurece rapidamente. Esse tecido conjuntivo ele tem essa capacidade de ficar endurecido para dar uma proteção ao corpo do animal. Se esse animal não estiver se sentindo agredido, ele fica mole. Eu acho que eu tenho até um clipezinho, né, da estrela mexendo, vocês vão ver como ela mexe facilmente. São exclusivamente marinhos, então é a estrela do mar, o pepino do mar, a bolacha da praia, porque realmente eles são marinhos. Tem alta capacidade de regeneração, então quando eu quebro uma estrela, desde que eu tenha uma parte desse disco central mantido, ela consegue se regenerar. São animais trioblásticos, deuterostômios, então todos os filos antes eram protostômios, esse aqui é deuterostômio. A simetria é pentarradial, tá? Então vejam que eu consigo separar em partes iguais, mas ele tem uma certa pentarradialidade, com exceção desses aqui, tá? Que são as holotúrias, o pepino do mar, ele tem uma simetria bilateral, mas é uma simetria secundária, então acredita-se que ele é secundariamente bilateral. E são celomados. O que chama muita atenção nele é esse sistema ambulacrário, aquífero, que eu tenho o quê? Um sistema de túbulos, canais, ligados a ampolas, eu tenho a água passando por ali, por isso o sistema aquífero. O líquido corporal é separado da água do ambiente por uma membrana muito fina e esse sistema está ligado à locomoção, a trocas gasosas, alimentação, liberação discretas. Basicamente, esse animal funciona muito pelo sistema ambulacrário. Nas classes de equinodermas, então, a classe asteroide são as estrelas do mar. Aqui mostra os pezinhos ambulacrários, tá? Saindo aqui da estrela. E aqui, uma coisa bem interessante, ó, estão vendo? Essa mancha aqui é o estômago. Ela coloca o estômago para fora pela boca, a boca fica aqui nessa porção ventral, tá? E aí ele consegue se alimentar, então a digestão começa extracorpórea. O ofiuroide ou ofiurus, tá? Ele tem esse disco central aqui bem marcado
E esses braços aqui, ó, lembram serpentes, então eles são chamados popularmente de serpentes do mar. Olha como eles se locomovem de forma relativamente rápida. Aqui eu tenho os equinoides, tá? Então são os ouriços do mar. Eu tenho tanto ouriços regulares quanto os irregulares, que são chamadas bolachas de praia, tá? Aqui dá pra gente ver, ó, a movimentação aqui, ó, parecem uns filetes aqui em cima dele. Outras classes de equinodermos, os holoturoides, então são os pepinos do mar, eu tenho diferentes cores, diferentes formas. Ele se movimenta muito lentamente, mas quando ele vai fugir de um predador, ele se movimenta rapidamente, se jogando e rolando pelo fundo dos oceanos. Uma outra forma de defesa dele é a evisceração. O que é isso? Pelo ânus, ele coloca as vísceras para fora quando ele se sente agredido. E o crinoide são os lírios do mar. Muito antigamente as pessoas achavam que eram plantas, mas não são, tá? São animais, inclusive eles se movimentam ativamente batendo aqui essas partes, que não são tentáculos, né? São os braços deles. E eles conseguem produzir um muco que vai ser associado à alimentação. Chegamos aos cordados, é o grupo em que nós estamos incluídos. Normalmente, os alunos acham que cordados e vertebrados é a mesma coisa. Não são. Os cordados, eles têm vários grupos, entre eles os vertebrados, tá? Então, aqui, ó, o lobo é vertebrado, esse aqui não é vertebrado, a assídia não é vertebrado, tá? A gente vai ver já já ela aqui. E se a gente for pensar em quantidade de espécies, olha só aqui. Basicamente, metade das espécies são peixes. Certo? Os mamíferos, olha só, nós temos só esse pouquinho de espécie aqui. Então, aqui aves, répteis e anfíbios aqui. Bom, professora, se cordado e vertebrado não é a mesma coisa, quem são os cordados? Cordados são aqueles animais que possuem as seguintes características. Tem a notocorda, vocês já devem ter visto, aquela estrutura embrionária, né? Que depois, em alguns grupos, ela desaparece, ela está presente na fase embrionária. Tá? No nosso caso, a gente tem resquício dela entre as nossas vértebras ali na nossa coluna. O tubo nervoso dorsal, então vocês sabem que a nossa coluna, por onde passa os feixes nervosos, ela está mais para as costas, por isso dorsal. Uma cauda pós-anal, professora, eu não tenho cauda. Ok, nós humanos não temos uma cauda propriamente dita, mas na fase embrionária existia e nós ficamos com um resquíciozinho ali, tá? O cóccix. Um vaso pulsante ventral fica para frente. No nosso caso, é o coração, tá? Mas em muitos animais fica apenas um vaso. E esse endóstilo, professor, o que é esse endóstilo? É uma glândula muito ligada a iodo e a secreção de muco. No nosso caso, nós temos a tireoide, porque nós já somos craniata vertebrata. Os cefalocordados são quem? Então, os anfíoxos, tá? Eles têm uma notocorda que fica persistente aqui. Esses cirros que servem para auxiliar na alimentação, esse animal normalmente fica enterrado na areia. Os urocordados, nós temos então as assídeas, que tem um poro inalante e um poro exalante. A notocorda é presente na fase embrionária. Os craniata, então dentro dos craniata nós temos os peixes e primeiro são os agnata. Agnata, a negação gnatus mandíbula. Quem são esses agnatos? Então, nós temos os peixes bruxas e as lampreias, não tem mandíbula. Isso aqui ó, é muco. Esse animal ele tem aqui orifícios por onde ele libera um muco, tá? E aqui a gente consegue ver ó, a ausência de mandíbula, boca circular. Então, nos craniata, já falei dos agnatos, nós temos dentro dos peixes os gnastostomados, ou seja, aqueles que têm mandíbula. Então, nós temos os condrictes, onde eu tenho quimeras, raias e tubarões. E nós temos os osteíctes. Nos osteíctes, nós temos dois grupos, os que têm as nadadeiras raiadas e os que têm as nadadeiras lobadas. Então, são sarcopterígea e actinopterígea. Os tetrápoda, que tem 4 patas. Nós temos, então, os anfíbios. Os anfíbios têm aqui os anuros, tá? Esses aqui que são os ápodas e esses aqui que são as salamandras, que são os que têm cauda. Os répteis, nós temos então quelônios, temos os lagartos, esquamatas, temos os crocodilianos.
Nas aves, então, vários grupos de aves, botei aqui alguns exemplos. Ave é característica, né? Tem bico, tem pena, membros transformados em asa, voa, é ave, tá? E aqui os mamíferos, então, nós temos os monotrematos, os marsupiais e os placentários. Bom, alunos, falei muito rápido, mas era isso que nós tínhamos a trazer aqui para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!